falando com você sobre o fim do sofrimento. O ser humano está à procura de algo fora dessa condição tão comum a todos, que é essa condição de peso, de aflição, de conflito, de contradição, de sofrimento. Quero falar com você sobre o fim para esse sofrimento. Eu falo do fim para todo o sofrimento. Há uma distinção que deve se tornar clara para você aqui, dentro dessas falas, nesses encontros, aqui nesse canal. Existe aquela condição física de dor. Essa condição física de dor é algo natural. O corpo, ele tem uma constituição vulnerável à dor. E isso é natural. Isso é parte da inteligência do corpo para a sua autopreservação. Então, o sofrimento físico, nós aqui chamamos de dor. Aqui eu considero com você a questão do sofrimento psicológico. E nós estamos tratando com você do fim para esse tipo de sofrimento. Então, eu posso colocar para você que é possível a realização do fim de todo sofrimento. Uma vez que o sentido de ego-identidade, de separação, de separatividade, termine. Então, esse é o nosso assunto aqui com você. Então, a pergunta é como é possível o fim para todo sofrimento? O ser humano vem vivendo no sofrimento há milênios. Essa é a condição de todos à sua volta. Seus pais, seus avós, seus bisavós, seus parentes mais próximos e também mais distantes, seus vizinhos, amigos. Toda essa sociedade, todo esse mundo em que nós vivemos está em sofrimento. Então a pergunta é possível o fim para todo sofrimento? Aqui a nossa colocação para você é sim, isso é possível. Com o despertar de sua natureza divina, com o despertar de sua natureza real, com o despertar da verdade sobre quem você é. Há vários nomes para esse despertar. E um deles nós vamos tratar aqui, e estamos tratando dentro de uma playlist aqui em nosso canal. Você tem acesso a essa playlist aqui no canal. É o despertar da Kundalini. O que é Kundalini? E o que é esse despertar? O que é isso que tem o poder de lhe colocar numa condição real de vida, de existência, livre do sofrimento? Eu me refiro, claro, repito, a esse sofrimento mais contundente e de maiores consequências que nós temos conhecido até hoje, até os nossos dias. Eu falo do sofrimento psicológico. Eu me refiro à depressão, à ansiedade, a toda forma de contradição psicológica, a toda forma de conflito. Eu me refiro ao desespero, do sofrimento ligado, por exemplo, ao apego. Você sabe que quando a esposa vai embora ou o marido vai embora, uma dor fica alojada dentro de você. Quando alguém lhe engana, lhe trai e foge,
uma dor permanece presente. Isso é sentido na ausência daquela pessoa que se foi. Então, nós sabemos muito bem o que é o apego e as consequências do apego. Nós sabemos o que representa o medo. Nós sabemos o que representa o desejo. Então, tudo isso são formas de sofrimento. Você está aqui agora e está bem. Um pensamento surge e lhe mostra uma imagem de algo que está faltando. Então surge o desejo. Agora você não está mais bem, você está inquieto. Então há essa perseguição do desejo. Então o desejo também está dentro desse contexto de sofrimento. O desejo é o outro lado do medo. Em um lado você tem o medo, no outro lado você tem o desejo. Toda essa complicação psicológica em que o ser humano tem vivido, em que o ser humano vem vivendo. Estou aqui para dizer que é possível o fim para tudo isso. Quando acontece o despertar da Kundalini. Então, o nosso assunto é o despertar da Kundalini e o fim para o sofrimento. E quando isso está presente, você tem aquilo que de verdade podemos chamar de realização da felicidade. São assuntos que nós tratamos aqui com você dentro desse canal. Essa realização da felicidade só é possível quando acontece o fim para o sofrimento. Esse fim para o sofrimento é possível nesse despertar da Kundalini. Então é muito importante nós compreendermos e entrarmos fundo naquilo que Kundalini representa. E eu tenho dito, em algumas falas minhas aqui, que a palavra Kundalini ela é simples sinônimo de consciência. Então, o sinônimo simples para a palavra Kundalini é consciência. Então, quando tratamos do despertar da Kundalini, estamos tratando do despertar da consciência. O que eu quero dizer é que, enquanto não houver consciência, enquanto o seu estado de existência for esse estado comum a todos, que é o estado de consciência puramente mental. Na mente, você carrega a consciência. Então, há consciência agora, aqui, por exemplo, no estado de vigília. Essa mesma consciência, você tem ela presente, por exemplo, enquanto sonha durante a noite. E em sono profundo, essa consciência da mente desaparece. Então, em sono profundo, não há essa consciência da mente. No estado de vigília, você tem essa consciência da mente. E também no sonho. Esse é o estado comum do ser humano. Aqui eu trato com você do despertar da consciência. Somente quando essa consciência desperta, você está além dessa consciência da mente. Que em algum momento ela está ciente do mundo à sua volta. No outro momento, ela está ciente do sonho que ela mesma cria durante a noite, enquanto o corpo dorme. E, num outro momento, ela está submersa na escuridão, dessa assim chamada inconsciência do sono profundo. Quando acontece o despertar da consciência, que é o despertar da Kundalini,
Sua condição é outra, é algo completamente diferente. Estamos nos referindo a esse estado de puro ser, de pura consciência, de pura realidade. Nesse estado, que é o seu natural estado, veja o que eu estou dizendo. Você conhece o estado de sono profundo, você conhece o estado de vigília, e você conhece o estado de sonho, mas você desconhece seu estado natural, que é o estado de um ser desperto, de um ser realizado, de um ser autorrealizado, de um ser iluminado. Aquele que se estabeleceu em seu natural estado de ser. Então, isso é algo que você tem dentro de você como um potencial, como algo possível para ser realizado. A atualização desse potencial divino, isso tem sido chamado na yoga como o despertar da Kundalini. Tanto na yoga quanto no Tantra. Na Índia, isso tem sido considerado como, ou chamado como o despertar desse potencial divino. Esse é o assunto aqui no nosso canal. Se isso lhe trouxe a esse momento, se isso representa algo importante para você, se inscreve aqui no canal. Aproveita, deixa o seu like aqui no vídeo. Se você conhece alguém que está trabalhando isso ou em busca disso, compartilhe isso também. Valeu pelo encontro e a gente se vê no próximo. Eu tenho visto alguns dizerem que estão despertos ou acordados ou iluminados, exatamente porque passaram em algum momento por algum tipo de processo como esse. Isso é uma grande viagem ainda egóica. Abandone completamente isso.